Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês o nosso vlog de fevereiro desse ano de 2024. Muito que bem, fevereiro é um mês curtinho, mas esse ano bissexto foi bastante recheado, afinal nós tivemos carnaval, algumas novidades chegando por aqui, algumas leituras que eu queria fazer há muito tempo, enfim, tá um vlog super divertido. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para múltiplas pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem lá que é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui, e lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá, espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Vamos ao unboxing do grupo Companhia das Letras, que enviou esse livro pra mim. E sendo bem sincero, eu não estava esperando receber esse livro. Na verdade, eu estava achando que o último livro que eles mandaram pra mim tinha sido o último envio da parceria de time de leitores de 2023. Só que aconteceu de que eles enviaram mais esse livro aqui, que é um lançamento da editora Suma. E se eu não me engano, esse livro aqui ele só vai sair no final de fevereiro. Então, ou seja, eu estou recebendo ele antes dele ser lançado. Então estou me sentindo meio insuportável. O livro que a Companhia das Letras me mandou, gente, tem muita coisa aqui dentro. Foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite, de Carissa Broadbent, lançado pela editora Suma. Se eu não me engano, esse livro aqui vai ser uma romantasia, mas eu não sei se ele é uma romantasia mais 18, como os livros da Sarah J. Maas, ou se eles são mais 16, como Uma Ponte Entre Reinos. Eu realmente não sei. Eu sei que vai ser uma história com humanos e vampiros, o que já me bateu uma baita nostalgia. Eu achava que seria um medieval, mas eu acho que não é medieval, enfim. Aqui nós temos a capa do livro, e ele tem verniz localizado. É consideravelmente grande, mas não é tão grosso assim. Ele tem tradução da Jana Bianchi e tem essa chamada: para humanos e vampiros, as regras são as mesmas. Nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre, sempre proteja o seu coração. Obviamente a gente vai ter uma humana se envolvendo com vampiro aqui, já sabe, né? Nem precisa pensar muito. A folha de entrada do livro, o início dos capítulos tem umas ilustraçõezinhas aqui, tá vendo? Essa aqui tem um raio do sol, mas tem outras diferentes que eu vi aqui, que é uma lua cheia. Tá um livro bem bonito. A letra poderia ser um pouco maior. A letrinha é um pouquinho pequena, né? A divisão entre capítulos é assim. Aqui tem a foto da Carissa Broadbent. E o livro tem quantas páginas? Tem 438 páginas. Fim do livro 1, a história de Oraya e Rain continua em As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, a ser publicado em breve. É isso, acho que é uma duologia que faz parte de uma série maior, se não me engano. Porém, a Companhia das Letras não enviou apenas o livro, me enviou os brindes também, que estão da pré-venda, se eu não me engano. Veio um mapa de Obitraz. Veio também um marcador com a capa do livro, A Serpente e as Asas Feitas de Noite. E também veio um pôster, Casa da Noite. Esse brasão, que eu obviamente não sei o que representa. Mas, enfim, vieram os brindes. Muito obrigado, pessoal, do time de leitores. Provavelmente esse aqui vai ser o último livro que eu vou estar recebendo. E, enfim, muito obrigado por terem confiado em mim mais um ano. Acho que são 3 ou 4 anos de parceria, né, que eu tive com o grupo Companhia das Letras, e que para mim representou muito, com toda certeza. Mas agora eu vou tentar me focar exatamente em ler os livros que eu tenho aqui, né, porque eu meio que acumulei alguns livros no ano passado, vocês puderam perceber, mas eu fiquei muito feliz de ter recebido o A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. Sim, em primeiro lugar, pintei o cabelo, como vocês podem ver. Por isso, muito provavelmente, no decorrer desse vlog,
vocês verão muito eu com o cabelo assim, porque pintar o cabelo castiga bastante os fios e eu percebi que eu vou ter que fazer hidratação bastante nesse cabelo, o que é exatamente o que estou fazendo agora, né? Mas eu não vim aqui falar sobre o meu cabelo. Na verdade, eu vim aqui para fazer um mini e-book haul, que era algo que eu queria fazer no vlog passado, mas acabei me esquecendo e, enfim, deixei para gravar nesse vlog mesmo. Tiveram algumas novidades que chegaram aqui no meu Kindle, que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aproveitando que estamos aqui, né, vamos gravar. O primeiro e-book que eu vou compartilhar que chegou aqui no meu Kindle para vocês é My Roommate is a Vampire, de Jenna Levine, que eu coloquei aqui no meu Kindle no final do ano passado, e qual é a minha surpresa ao descobrir no começo desse ano que a editora Intrínseca vai trazer esse livro aqui para o Brasil. Se eu não me engano, vai sair agora no primeiro semestre, ainda não saiu a capa brasileira, nem a pré-venda, mas durante o anúncio de novidades desse ano de 2024, a Intrínseca anunciou que My Roommate is a Vampire vai sair aqui no primeiro semestre e eu fiquei, caramba. Eu podia ter esperado mais um pouco para ler em português, né? Mas já estou com o e-book em inglês aqui, e já que está no meu Kindle, né, vamos ler logo antes que saia aqui no Brasil. Outra novidade que eu tenho aqui no meu Kindle, na verdade, foi um presente que eu ganhei de um inscrito aqui do canal, que é o Elvis, que acompanha o canal Book Crushes há muito tempo. O Elvis me perguntou se eu queria esse e-book, ele estava com cupom. É claro que eu aceitei, e o livro foi o Guild, de Raven Kennedy, lançado aqui no Brasil pela editora Astral. Se eu não me engano, vai ser um reconto do mito do rei Midas, aquele que transformava tudo que tocava em ouro, só que em uma romantasia mais 18. Pelo o que eu passei de olho no primeiro capítulo, já dá pra perceber que é bem mais 18 mesmo. Enfim, eu fiquei muito curioso com essa sinopse, eu gosto muito de recontos de histórias de mitologia grega, então é claro que eu fiquei interessado, eu fiquei muito feliz desse presente do Elvis, que deu esse e-book pra mim. Muito obrigado, Elvis, eu sei que já agradeci pra você, mas aqui estamos nós agradecendo de novo. Outra novidade que eu coloquei aqui no meu Kindle foi o Gaba Nights, do Matheus Souza. Essa história aqui vai ser um conto que vai se passar em um festival de música com múltiplos pontos de vista. Eu gosto muito das histórias do Matheus Souza. O Matheus Souza é autor de Thales e Gregório, uma série que eu simplesmente amo. Então eu quero saber o que ele trouxe de novidade nessa história, como são esses novos personagens dele. E eu achei essa capa uma graça de fato. Vai ser uma das minhas próximas leituras com toda a certeza. E o último e-book, novidade, que eu coloquei aqui no meu Kindle também foi um nacional. Eu tô falando de Seja Feita a Vossa Vontade, de Koda G, que vai contar as aventuras e desventuras desse padre em situações para maiores. Eu já tinha lido uma história desse universo de Koda G há alguns meses atrás, só que aí Koda lançou como um livro completo no final do ano passado e eu acabei comprando no lançamento, se eu não me engano. Eu achei a capa sensacional. Eu tô gostando de longe porque a capa é a versão não censurada e eu comprei diretamente com o Koda, porque, se eu não me engano, a capa da Amazon ela é uma versão censurada. Então tem essa diferença, e essa minha edição aqui foi a edição que eu comprei diretamente do Koda. Mas enfim, estou muito curioso para fazer essa leitura, com toda certeza vai ser uma das minhas próximas leituras, e foram esses e-books que eu trouxe de novidade para vocês. Então, gente, vamos falar sobre essa nova adaptação de Percy Jackson, Os Olimpianos, né? A primeira temporada da série da Disney Plus, que eu acabei assistindo agora. Na verdade, eu assisti os primeiros episódios na semana passada, que eu achei que já tinha lançado todos. Aí quando chegou no último... deu o gancho, né, pro último episódio que saiu agora, nessa semana. E eu finalmente terminei, né? E o que eu posso dizer sobre essa adaptação? Vai ser meio polêmico, porque eu sei que ela tem muitos fãs, e que muitos fãs de Percy Jackson amaram. Mas o que eu posso dizer é que ela teve belos cenários, muito belos cenários. Mas senti um pouco de falta de alma, porque, querendo ou não, o livro está ali. Só que eu senti que faltou alguma coisa, e esse alguma coisa foi a direção. Esse alguma coisa foi a montagem da série. Sim, é uma série fiel, que segue muito à risca o que a gente encontra no primeiro livro, porém, eu senti que a forma como nos é contada através do visual não foi tão atrativo quanto é no livro, não foi tão divertido quanto é no livro, sabe? Por exemplo, algumas cenas de ação, na verdade a grande maioria das cenas de ação, no livro te empolgam, sabe? Faz você continuar nas páginas. Na série duram, sei lá, 1 minuto, 2 minutos e meio, no máximo, sendo bem generoso. Porque eles se fiam muito mais nos personagens
conversando entre si e andando pelos Estados Unidos do que de fato eles enfrentando os monstros, né? O que é uma grande característica do Percy Jackson. Você não sente que eles estão em perigo em nenhum momento, porque a própria história não te faz pensar que os personagens estão em perigo. Eles conseguem passar pelos monstros, passar pelas criaturas muito facilmente. A única cena que chega mais próximo disso é do arco de São Luís e só, sabe? O Percy, ele tem seus problemas familiares? Ele tem. Ele tá sofrendo pela mãe no primeiro livro? Ele está. Só que ainda assim ele tinha um humor muito inerente nele, sabe? E que leva com ele toda a série. E não acontece aqui. O Percy da série ele é muito mais taciturno e poucas vezes essa personalidade brincalhona do personagem ela floresce. E isso é meio que matar o personagem, sabe? Enfim, como eu falei pra vocês, é uma série que ela é fiel aos acontecimentos, fiel à linha do tempo. Afinal, o próprio Rick Riordan fez o roteiro da série. Mas do desenvolvimento dela, a sensação de aventura ficou faltando. E eu espero que eles resolvam isso na segunda temporada. Já foi anunciado que vai ter a segunda temporada mesmo, mas eu me senti incomodado. Eu, pessoalmente, me senti incomodado. E basicamente é isso. Então, gente, essas manchas aqui elas não são suor não, elas são água mesmo. Eu acabei de tomar banho, passei hidratação no cabelo e acabou manchando a minha camisa com a água. Então assim, daqui a pouco seca, mas enfim, não é suor não. Mas enfim, conversas à parte, eu estou aparecendo nesse vídeo, nessa entrada, porque eu terminei a minha leitura de Dinastia Americana de Tracy Livesey, lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Antes de falar propriamente do livro, eu preciso reclamar do material dessa capa, porque é aquela capa áspera, sabe? Aquela capa que parece que não tem laminação. Daí, né, obviamente eu fui ler, às vezes a gente soa, afinal eu estou no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Tá vendo isso aqui? Meio que a tinta da capa foi saindo. Ela foi saindo, assim, foi se desgastando. Se eu falar pra vocês que eu levei 3 dias pra ler esse livro, é muito, porque eu realmente fiquei interessado na leitura, eu realmente fiquei imerso na leitura, então eu fiz essa leitura até de uma forma bem rápida. E ainda assim, e ainda lendo rápido, o livro foi se desgastando na minha mão, porque eles tentaram fazer, né, uma capa diferenciada, só que o material da capa é muito frágil, né? Essa capa áspera, ela acaba se desgastando na nossa própria mão. Então, assim, não é exatamente o material para você fazer uma capa de um livro, né? Enfim, escolhas editoriais que eles fizeram e que, sinceramente, eu acho que foi mais um contra do que um pró. Daí corta pra eu tendo que ligar o ventilador, porque é verão no Rio de Janeiro, né? E eu prefiro ficar com ruído de fundo do que derreter na frente de vocês. Mas enfim, vamos falar sobre a minha leitura de Dinastia Americana, não é mesmo? Aqui a gente vai conhecer a Dani, que é mundialmente conhecida como a rapper Duquesa. Ela faz bastante sucesso, só que existe uma questão muito grande com relação à Duquesa, que a Dani ainda não está 100% satisfeita. E o que é? Ela precisa de autonomia na carreira dela, ela precisa de autonomia para cuidar da vida dela. Ela já lançou álbuns, ela já faz shows, só que ela sente que a gravadora, o empresário dela ainda mandam bastante na carreira dela. Ela precisa dessa autonomia. Até porque muita gente acredita que, né, vida de gravadora, vida de empresário, faz tudo que o artista quer, e a gente sabe que não é exatamente assim, né? Ela é uma pessoa muito bem confortável com a sua sexualidade, em expressar a sua sexualidade, só que ela sente que quando tem um diretor de um clipe, ou o próprio empresário dela coloca ela em situações em que passa dos limites que ela mesma está confortável em passar, sabe? Então ela formou a Mellow Skin, que é uma linha de cosméticos voltados para mulheres, para pessoas de pele negra. É uma linha de beleza que está fazendo bastante sucesso e que algumas empresas estão querendo comprar a Mellow Skin. Só que o que acontece? Acontece que ela se vê sem querer envolvida em um escândalo com uma outra popstar, One Hit Wonder, que meio que parasita a imagem da Dani para sair em tabloides, para ganhar notinhas da imprensa, e isso tá fazendo mal para a imagem da Dani, porque ela tá sendo vista como a mulher negra raivosa. E ela precisa
urgentemente melhorar essa imagem, justamente por conta da empresa dela. E algumas outras empresas estão saindo fora desse processo de compra, justamente por conta da imagem que está sendo vendida da Dani nesse exato momento na imprensa, que não é real, que foi simplesmente criada por essa popstar branca em cima da imagem da Dani, e isso está fazendo muito mal para a imagem dela. Do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos o Príncipe Jameson. O Príncipe Jameson, ele é o neto da realeza britânica. Ele não tem tanto contato assim com a realeza por conta de situações que aconteceram com o próprio pai dele, por decisões que o pai dele tomou e tal. Mas aí, quando o pai dele faleceu, a mãe do Jameson conseguiu que ele tivesse essa licença da realeza para ele ter uma vida mais normal dentro do possível. Ele agora é um professor universitário. Só que a realeza britânica, ela está passando por uma crise de imagem tremenda. Eles precisam melhorar a imagem deles com relação ao público britânico. Então o que eles decidem? Eles decidem fazer uma semana de celebração ao falecido rei, que era uma pessoa muito benquista, adorada pela população, que tinha causas sociais, ambientais, etc. tal, muito reconhecidas. E a família quer reacender essa imagem, daí a avó do Jameson convoca ele para meio que liderar essa semana de eventos, incluindo shows, incluindo bailes, incluindo jantares, jogos em Wimbledon, em que ele precisa ser o rosto da realeza, porque ele é jovem, não é conhecido da mídia, tanto assim, ele não entra em escândalos como os tios dele, que os tios deles, basicamente, a maioria, entre todos os escândalos possíveis, inclusive o sucessor direto do trono. Então, a contragosto, né, o Jameson vai aceitar esse emprego porque a avó dele vai colocar ele contra a parede, vai fazer um checkmate com relação à própria vida dele, né, e de que sim, ele é pertencente da família real, ele precisa lidar ali com as questões da família real. O que ele estava vivendo seria basicamente umas férias que a mãe dele conseguiu para ele. E aí, quando pressionado a encontrar um artista para essa celebração, para essa série de shows e tal, ele não sabe nem o que responder. Daí ele olha para um aluno dele que está ali junto com ele no momento e tal, em que a assistente da rainha coloca ele contra a parede, e ele fala: qual é a artista do momento? Aí o rapaz fala: a Duquesa. Aí ele fala: bom, esse é meu nome para o show, a Duquesa. Que não tem nada a ver com os outros artistas, né, que na maioria são estrelas de rock da época do Rei John. Mas aí eles vão convidar a Duquesa, e a Duquesa vai ver, né, isso como uma forma de limpar a imagem dela. Então ela vai para o Reino Unido, meio que descansar a imagem dela dos tabloides, ficar um tempo recolhida antes desse show. O Jameson que vai abrigar ela na casa dele, né, justamente para fugir da imprensa, etc e tal. E é a partir desse ponto que a história vai começar, né? A Duquesa ficando na casa do Jameson. No momento, a relação deles é bastante conturbada, porque os dois têm personalidades muito distantes. O Jameson é mais calado, o Jameson é mais na dele. A Dani, mesmo que ela não seja essa persona que ela incorpora com a Duquesa, ela é mais expansiva, ela é mais atrapalhada, etc e tal. E isso vai causar alguns atritos entre eles, só que existe, é claro, desde o primeiro momento, uma atração muito grande. O Jameson vai ficar muito atraído pela Duquesa, e a Duquesa vai ficar muito atraída pelo Jameson desde o primeiro momento. Mesmo com eles trocando farpas, eles têm consciência que um sente tesão no outro. E esse basicamente é o ponto de partida da história, que a gente já sabe que, né, eles vão ficar juntos, né? É romance. Enfim, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Ela é um sólido 4 estrelas, e eu vou explicar por que ela é um sólido 4 estrelas. A construção do Jameson e a construção da Dani como personagem separadamente é muito boa. As primeiras 100 páginas do livro, basicamente, é a autora construindo os dois personagens separadamente. Eles só vão se encontrar de verdade depois da página 120, 130, por aí. Antes disso, a gente vai ter todos os dilemas pessoais de cada um deles, toda a construção de personalidade de cada um deles, de forma separada. E isso é muito interessante, porque a gente, de fato, conhece quem eles são para depois torcer por eles como casal. E eu gostei muito disso, porque geralmente o casal já se conhece no começo do livro e a história em si parte em cima disso, né? E a Tracy Livingston fez diferente. Eu achei isso incrível, realmente gostei. Pode irritar quem não gosta muito do slow burn, né? Até porque não é bem um slow burn. Eles realmente só demoram a se encontrar e a se conhecer. É um livro, de fato, para maiores de 18. A Tracy Livingston, ela não vai poupar linguagem nenhuma na hora de descrever as suas cenas de sexo. Na verdade, eu acho até que é bem interessante, porque geralmente existem alguns eufemismos em romance durante cenas mais 18, e a Tracy Livingston, ela não vai usar esses eufemismos, ela vai usar linguagem popular, sabe? E de fato eu gostei. Eu vi que algumas pessoas ficaram reclamando disso, né? Porque foi num tom muito agressivo, mas acho que combinou com a história sim. E é até engraçado, né? Você pensar em um príncipe da realeza britânica falando palavrão. Pois é,
quando o romance de fato começa a engrenar, né? Mesmo eles negando entre si que eles de fato estão apaixonados, eles no primeiro momento ficam colocando na cabeça: ah, isso é só uma atração, isso é só um escape, porque a gente está meio que vivendo essa vida escondida, etc e tal. Não é exatamente assim, mas a gente vê que eles estão se apaixonando, que começa como uma atração, mas que vai se transformando em uma paixão. E quando a realeza acaba descobrindo isso, meio que vai pressionar o Jameson por conta disso. E a imagem da duquesa, ela não pode voltar a ser manchada, né? Ainda mais por conta da situação dessa popstar ridícula que tá atrás dela. Então vai ter toda essa questão da realeza tentando ali manipular a situação entre os dois e tal. Enfim, eu gostei muito. Tem todas as tretas reais que eu gosto. Minha única questão com relação à dinastia americana, de fato, é que, tipo, nós temos o final, nós temos o clímax da história, só que aí ela se encerra e você sente que a história precisava de mais um capítulo para você ter a percepção de todas aquelas decisões que os personagens tomaram, etc e tal. E não acontece aqui. A gente já pula pro epílogo, que são com outros personagens, que também tem sua importância aqui na história, mas eu queria de fato mais um capítulo do Jameson e da Dany. Só que aí o que aconteceu? Eu descobri que a dinastia americana tem uma continuação. Então essa sensação de estar faltando um capítulo, de fato é real, porque parece decisão de editora, falando assim: olha só, a gente gostou do seu livro, a gente quer mais um livro. E as editoras americanas fazem isso. Se você acompanha um pouco o mercado americano, você sabe que as editoras gostam de transformar livros únicos em séries. E foi o que aconteceu com a dinastia americana. Ele tem cara de ser um sólido livro único, mas aí a editora cortou esse último capítulo e falou assim: agora você vai nos dar um livro extra. E que, se não me engano, se chama The Duchess Effect, e que começa de fato exatamente quando a dinastia americana termina. Porque, né, o que poderia ser finalizado nesse último capítulo vai ser finalizado em um segundo livro. E não tem nenhuma previsão de ser lançado aqui no Brasil. Eu me choquei muito com algumas avaliações desse livro, quando eu fui ler no Scooby, quando eu fui registrar esse livro no Scooby. Algumas pessoas dizendo que esperavam que tivesse mais questões com relação à etnia da Dany, porque ela é uma mulher preta. E eu fiquei assim... E tem... De onde vocês não estão reconhecendo isso. Uma, inclusive, falou que eu esperava que o livro fosse tratar de racismo e o livro não trata, e eu achei isso muito problemático, porque, por ser um protagonista preto, ele precisa sofrer racismo? É sério mesmo que vocês estão pensando isso? É sério mesmo que vocês acham que isso é ser antirracista? Ok, né? Esquisito. E assim, é nítido que a Dany é uma personagem preta, e eu não sei de onde essas pessoas tiraram que ela não retrata bem isso, porque desde o primeiro momento você reconhece a Dany como uma pessoa preta. Em nenhum momento a Tracy Livesey tenta embranquecer a personagem. Não existe isso, sabe? Eu fiquei perguntando: gente, que letramento racial é esse que vocês estão tendo? Que coisa estranha, sério. Mas enfim, eu sinto que estou falando demais. Eu vou tentar correr atrás do segundo volume em inglês, pois é. Mas eu dei sólidas 4 estrelas pra dinastia americana. Eu gostei de verdade de acompanhar a história da Dany e do Jameson. Mas eu amei o final. Eu amei o final, sério. Eu amei o final, de verdade, assim. Todo o barraco, tem toda a confusão, tem revelação na imprensa, tipo, tem tudo que eu gosto em uma história de realeza, sabe? E Tracy Livesey me deu com a dinastia americana, e agora eu vou ter que ir atrás de The Duchess Effect, porque, né, a história não acabou. Pois é. Mais um unboxing para esse nosso vlog de uma compra que eu fiz lá no Shopee e foi simplesmente um achado. Eu tinha esse livro na minha lista de desejados desde o lançamento, sendo bem sincero, e eu nunca achei esse livro por um preço tão atrativo quanto eu achei lá no Shopee, que foi apenas R$20. Quando eu vi, eu nem pensei 2 vezes, eu apenas peguei e comprei. E enfim, como já deu pra perceber, né, o livro que eu comprei foi o livro da Noite, da Holly Black, que é a primeira fantasia adulta da autora. Tem uma diagramação bem espremida, sendo bem sincero, que é uma fonte meio pequena. Vem um bannerzinho escrito: a primeira fantasia adulta de Holly Black, autora de O Príncipe Cruel, cuidado, até a sua sombra pode ser roubada. E vem dizendo que vem 3 contos inéditos exclusivos na edição brasileira. Eu não sabia disso. Que legal! De fato, vem conteúdo extra, e pelo que está dizendo no banner, são contos inéditos que não tem na edição americana. Eu não sabia. Que legal!
Enfim, eu quero muito ler, mas eu acho que eu vou ler antes o Herdeiros Roubado, né, que eu acabei comprando lá na Black Friday, mas eu já garanti a minha cópia de Livro da Noite da Holly Black, foi apenas R$20. Eu nunca vi esse livro por R$20 na Amazon, nunca. Mas enfim, garanti a minha edição de Livro da Noite, tá aqui, tem uma foto enorme da Holly, e é essa edição belíssima com hot stamp, enfim. Nada melhor do que você comprar livros de autores favoritos baratos, né? E eu consegui. Enfim, vamos para um segundo unboxing hoje, que como vocês podem ver é essa compra aqui da Amazon, porém não é uma compra de livro não. Eu comprei um produto de mercado que eu venho procurando há muito e muito tempo. Se você acompanha o vlog aqui do canal, pelo menos desde o ano passado, sabe que eu estou nessa saga de encontrar esse produto aqui, e eu acho que finalmente eu encontrei. Enfim, o que eu comprei na Amazon foi molho Big Tasty. Daí eu passei o ano passado inteirinho indo em mercado, indo um monte de lugar procurando para ver se eu encontrava molho Big Tasty, porque a gente encontrava molho Big Bob, molho Big Mac, enfim, encontrava todo tipo de molho no mercado, menos o molho Big Tasty. Eu já estava quase desistindo, só que aí eu estava na Shopee e vi essa marca aqui que eu já tinha visto outros molhos dessa marca, que é Billy Jack, e eu vi que tinha um sabor Tasty. Eu falei, será que é sabor do Big Tasty, do molho do Big Tasty? Enfim, comprei um lá na Shopee, só que o vendedor passou uma semana e não enviou pra mim. Aí eu desisti da compra, eu falei, vou ver se tem na Amazon. E tinha, até mais barato do que na Shopee. Na Shopee estava a R$11 e na Amazon estava a 8. A única diferença é que na Amazon você não pode comprar um produto só desse aqui, você precisa comprar um kit. Por exemplo, aqui vieram dois, né, como vocês podem ver. Então acabou sendo R$16. E, né, eu comprei para experimentar e eu espero que isso aqui seja igual ao Big Tasty. Se for igual, eu vou compartilhar aqui com vocês na próxima entrada. Mas eu já estou muito feliz, porque eu acho de fato que é. Eu vi até receita na internet para fazer, só que eu achei meio difícil de fazer o molho Big Tasty em casa. Então, eu espero de fato que seja. Disse a pessoa, né, que está querendo perder peso. Enfim, vamos continuar esse vlog. Muito que bem, chegou o momento da verdade. Eu vou saber se o molho que eu comprei de fato é o mesmo molho do Big Tasty ou não. E desejem sorte aí do outro lado. Ai meu Deus, eu não acredito, a minha busca chegou ao fim. Ele realmente é o mesmo sabor do molho Big Tasty, o mesmo tom agridoce, característico mesmo, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que só pra ficar mais perfeito, eu tinha que ter colocado alface aqui. Mas é porque eu não tava com alface na geladeira. Mas se eu tivesse colocado alface, nossa, ia ser meu próprio Big Tasty. Eu não tô acreditando que a minha busca chegou ao fim. Sério, eu tô até meio chocado. Enfim, eu vou deixar salvo esse molho do Billy Jack lá na Amazon e eu vou estar sempre comprando porque, nossa, eu amo esse sabor. Eu amo esse sabor. Vamos a mais um unboxing, dessa vez da Amazon. Mais um mangá Boys Love para minha coleção do selo Pride, da editora New Pop. Enfim, tô falando de Porque o Amor Existe, de Susukato, que, como eu falei para vocês, foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. É um mangá Boys Love em volume único, tem uma capa super bonitinha e, se eu não me engano, vai se passar com dois membros da Yakuza, sim, da máfia. Um é filho do líder e o outro meio que vai ser o segurança dele. É mais ou menos isso que eu entendi. E tem essa chamada: para os dois que se amam, a posição ou gênero não importa. Enfim, eu gosto muito das cores dessa capa. Eu gosto muito do traço dessa ilustração. Ela vem com uma luva, que é assim. A capa interna dele é assim. Enfim, vocês sabem, né, que eu faço coleção de Boys Love
da New Pop. De pouco em pouco eu vou tentando ter todos. Esse aqui é mais 18, já na primeira folhada já dá pra ver que é mais 18 mesmo, porque não dá nem pra mostrar muito por aqui. Mas enfim, tava super baratinho na Amazon e eu acabei não deixando passar. E chegou por aqui, eu comprei ontem e chegou hoje. Enfim, mais esse unboxing para esse nosso vlog de hoje. Vocês aceitam um pastelzinho? Hoje é sexta-feira de carnaval de noite. Meu primeiro dia do recesso do trabalho, então eu passei o dia basicamente não fazendo nada. Eu fui a pessoa mais improdutiva do Brasil e eu estou muito feliz disso. Eu vou ficar de folga até quarta-feira, né? Quarta-feira de cinza. E eu estou assistindo aqui o desfile da série Ouro, aqui do Rio de Janeiro, né? Que é transmitido pela Band. E eu não vou cometer o mesmo erro do ano passado, de gravar a tela, porque o vlog de carnaval do ano passado, ele foi derrubado por conta da Band. Porque eu gravei a tela que eu estava assistindo ao desfile da série Ouro e a Band, ela clamou pelos direitos de 15 segundos de exibição. Pois é, 15 segundos. Então esse ano eu não vou nem cometer esse erro, não vou mostrar pra vocês aqui que eu tô assistindo a série Ouro, mas eu estou assistindo a série Ouro, porque eu gosto de assistir. E foi até engraçado porque um dos comentaristas, ele até comentou que é uma tradição de carnaval quem fica em casa assistir aos desfiles comendo pastel. E é exatamente isso que eu fiz hoje. E não foi planejado. Mas se eu pensar em memórias de carnaval, eu me lembro de eu estar com a minha mãe, casa de tia, com a minha irmã, com os meus sobrinhos, estar assistindo aos desfiles da televisão, não apenas comendo, mas também preparando o próprio pastel. Então, é uma tradição de carnaval que eu já fazia e eu não sabia que eu fazia. Pois é. Enfim, tá tendo o bloco de carnaval aqui perto de casa, né? Eu tô escutando, então eu não sei se vai vazar algum barulho aí pra vocês na gravação. Se vazar, eu tento, sei lá, abafar de alguma forma, mas eu dou meu jeito, dou meus pulos. E eu vou continuar por aqui assistindo ao desfile da série Ouro. Qualquer outra atualização eu venho e converso com vocês, mas esse é o retrato da minha noite de primeiro dia de carnaval. Eu estou deitado na minha cama, no meu quarto, assistindo o desfile de escola de samba no notebook enquanto eu como pastel. Então, vamos falar sobre duas leituras recentes que eu fiz aqui no meu Kindle. Os dois são de uma mesma série, que não foi publicada aqui no Brasil. Eu acabei pegando de uma forma bem aleatória lá na Amazon. E vai falar sobre Age Gap, né? São duas histórias de uma série onde vamos ter caras mais velhos se envolvendo com caras mais novos. Eu já falei pra vocês que esse não é exatamente o clichê que eu mais amo do mundo, até porque ele pode dar muito errado, e eu já li algumas histórias que provaram esse ponto. Mas esses aqui foram leituras divertidas, apesar de não terem sido nada demais, sendo bem sincero. O primeiro dessa série, Forbidden Feelings, de K.L. Mann, que eu li agora, foi o Daddy Goes First, que tem essa capa extremamente tradicional do gênero, por assim dizer. E aqui a gente vai acompanhar esse casamento desse rapaz que acabou de descobrir que a noiva dele, porque ele não está exatamente apaixonado, está grávida dele. E por isso que ele tá indo se casar com ela, só que na família da noiva existe uma tradição de a noite de núpcias você não passa com a noiva. A noite de núpcias você vai passar com o sogro, para criar conexão com o sogro. E quando ele vai passar, né, essa noite de núpcias com o sogro, que tecnicamente era para eles verem algum esporte na TV, beberem, coisas assim. Quando ele chega lá no quarto do sogro, ele percebe que ele sente uma atração pelo sogro que ele nunca sentiu antes por outras pessoas. E não apenas isso, ele percebe que o sogro meio que tá dando em cima dele também. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Daddy Goes First. Obviamente ele vai literalmente passar a noite de núpcias com o sogro, eu acho que isso ficou mais do que óbvio. No final existe toda uma reviravolta da razão desse casamento, do que o sogro sabia e como ele acabou parando no meio disso tudo. Que pra quem não curte histórias sobre traição, meio que tira o peso de toda a situação dessa noite de núpcias, porque, enfim, eu já meio que suspeitava que alguma coisa do tipo estava acontecendo. E, enfim, é um conto 3 estrelas. Foi uma leitura divertida de uma tarde. Não é nada muito profundo, ele é uma novela super simples, super rápida, mas 3 estrelas bem sólido. A segunda leitura dessa série Forbidden Feelings, que eu peguei para ler, né, de K.L. Mann,
Put Me in Coach, que é um trocadilho muito tosco, que eu sempre dou uma risadinha. Aqui a gente vai acompanhar a história desse rapaz, que ele era filho do marido do treinador dele. Ele sabe que o treinador se casou com o pai dele porque eles eram amigos, ele queria ajudar o pai dele em situações que o pai dele se envolvia, mas não era um casamento de verdade. Só que acontece, o pai dele abandona tanto o marido quanto ele nessa casa. Só que assim, agora que ele já é mais velho e tal, ele sabe que ele não sente uma afeição familiar pelo treinador. Ele sente, na verdade, uma afeição de um homem por outro homem. E ele quer seduzir esse treinador, né? E ele meio que tem um plano para seduzir o próprio padrasto, entre muitas aspas, até porque, como eu falei pra vocês, ele nunca foi casado de fato com o pai dele. Ele só era casado no papel pra ajudar o pai dele em situações lá. O plano meio que vai acabar dando certo. Por mais tosco que o plano seja, o plano meio que acaba dando certo. Basicamente esse é o ponto de partida dessa história aqui. Essa daqui, eu acho que eu acabei gostando um pouco mais do que a anterior, porque ela não é tão mirabolante assim. Também é um sólido 3 estrelas, é uma história que, se você for colocar na ponta do lápis, não tem nada demais. Eu achei que seria mais esquisito pela sinopse, eu achei que seria até mais polêmico pela sinopse, só que não, a autora foi num caminho bem tranquilo para tratar essa relação, né, entre padrasto e enteado, né, porque desde o primeiro momento você percebe que o próprio rapaz sabia que o casamento do pai dele com o padrasto não era de verdade, era só de fachada mesmo, era só de caneta para ajudar ele com situações de dívidas, essas coisas assim. Mas enfim, gostei também, foi um sólido 3 estrelas, foi uma ótima história para passar o tempo. Tem mais volumes dessa série aqui, mas sinceramente não vou atrás não. Foi ótimo essas 2 histórias só, tá ok, e foram essas leituras que acabei realizando recentemente. Então chegamos mais uma noite de carnaval e o lanche de hoje, como vocês podem ver, é nugget com hambúrguer. Sim, eu estou usando o molho Taste. Separei aqui o meu suquinho. Os desfiles da série Ouro ainda não começaram, enquanto isso eu estou assistindo vídeo aqui no YouTube, como vocês podem ver. Enfim, carnaval pra mim é isso. Fazer bastante lanche, descansar, ver TV. Mas já fui sim de ir no bloco e tal, só que, enfim, né? Estamos cansados, estamos idosos. Pois é. Gente, eu jurava que eu ia atualizar muito mais esse vlog durante o carnaval, só que simplesmente não aconteceu. Primeiro porque o domingo de carnaval foi aniversário da minha mãe. Então a gente foi pra casa da minha irmã e eu acabei voltando muito tarde de noite, não fiz nada, voltei super cansado. Então eu já sabia que no domingo não ia rolar nenhuma atualização por aqui. Mas aí na segunda-feira e na terça-feira de carnaval eu acreditei que ia ter alguma atualização de leitura, alguma atualização do que eu tava fazendo e tal, só que não rolou. Por quê? Porque na segunda-feira caiu uma chuva muito forte. Pouco depois caiu a luz e eu fiquei sem luz na segunda-feira de carnaval e parte da terça-feira de carnaval também. A luz só foi voltar praticamente da parte da tarde, no finalzinho. Eu já estava revoltado com a concessionária aqui do Rio de Janeiro. Porque foi um problema de fase, sabe? Parte da minha rua tinha eletricidade e parte da minha rua não tinha. E eu estava na parte que não tinha. E um calor do caramba. Então, assim, não foi o carnaval que eu tava esperando. Mas tudo bem, né? Chegamos na quarta-feira de cinzas e ontem de noite acabei terminando uma leitura que eu já tinha começado há um tempinho, mas que eu consegui finalizar. Eu estou falando de Bloom, do Kevin Panetta e da Savannah Ganache, lançado aqui no Brasil pela editora Conrad, mas eu tenho na edição em inglês da First Seconds, porque na Black Friday a edição em inglês estava por R$40, enquanto a edição em português estava por R$70. É uma HQ que eu queria ler há muito tempo. Eu acompanhei o lançamento da HQ aqui no Brasil, só que eu não comprava por ser muito caro. E, enfim, vou deixar já em pratos limpos. Eu dei 3,5 estrelas para Bloom. E eu acabei me decepcionando um pouco, porque é uma HQ muito bem ilustrada, as ilustrações de Savannah Ganache são incríveis, os personagens, esteticamente falando, são muito fofos e tal, toda a dinâmica da cozinha, de padaria, etc e tal,
é muito adorável. Eu gostei muito, muito, muito do Hector, que é esse personagem aqui, mas eu não torci para que ele ficasse com o Ari, que basicamente é o protagonista da história. E isso, num romance, é um problema, né? Porque eu só fui de fato gostar do Ari ali na página 320. E a HQ ela tem 380 páginas, ou seja, eu gostei do personagem no final do livro. Em Bloom, a gente vai acompanhar esses dois personagens, tanto o Ari quanto o Hector. O Ari, ele nasceu, né, nessa família de padeiros gregos. A família dele possui essa padaria. A irmã dele acabou de casar. E essa padaria dos pais dele está meio que passando por um processo difícil ali. E os pais deles precisam de toda a ajuda possível, o que meio que impede do Ari realizar o seu sonho de mudar de cidade para a cidade grande com os amigos dele que possuem uma banda. É aí que entra o Hector. O Hector é esse rapaz que estuda astronomia na faculdade e ele está na cidade do Ari por conta da casa da avó dele, que faleceu há pouco tempo, e ele precisa organizar a casa da avó dele para que ela seja vendida. Então, durante esse verão que ele está passando na casa da avó para organizar as coisas da avó dele que faleceu, ele vai ver o anúncio que o Ari fez para contratar alguém, um auxiliar, para a padaria da família dele, porque a intenção do Ari é deixar esse contratado no lugar dele e ele ir embora. Ele é contratado para trabalhar nessa padaria, e esse é o ponto de partida de Bloom, né? Os dois trabalhando durante esse verão na padaria da família do Ari, o Ari meio que descobrindo o seu lugar no mundo, e o Hector ali era ao lado dele, etc e tal. Enfim, como eu falei para vocês no começo, eu gostei bastante do Hector, mas o Ari eu tive muitos problemas. O Ari, ele é mimado, ele é cabeça dura, ele briga com os pais por motivos que você acha que no começo fazem sentido, mas quando a gente vai lendo a HQ não faz sentido nenhum. Enfim, eu acho de verdade que o motivo do desentendimento inicial do Ari com o próprio pai seria algo que seria desenvolvido durante a HQ, né, que a gente entenderia essa necessidade do Ari de querer sair de casa e seguir com a banda, só que no decorrer de toda a HQ, os próprios autores dão todos os motivos de que o pai do Ari estava certo desde o primeiro momento. E ele mesmo acaba reconhecendo isso, sabe? Por exemplo, ele tem essa banda, né, com quem ele quer seguir para outra cidade, só que metade da banda são compostas por pessoas extremamente babacas, sabe? Ele se rasteja por essas pessoas que tratam mal ele o tempo inteiro, enquanto ele está tratando mal os próprios pais, que meio que querem o bem dele, sabe? E você fica, qual é o ponto aqui exatamente? Por que você tá se comportando de forma tão egoísta e tão mimada, se nem as pessoas que você considera como melhores amigos são tão amigos seus assim? Acho que aí volta mais uma vez para aquele ponto de que talvez o pai dele tivesse razão, sabe? Talvez ele realmente estivesse sendo egoísta, talvez ele realmente estivesse sendo mimado, cabeça dura. Então foi difícil gostar do Ari. Foi difícil me importar com ele. Ele não é nem tão mais adolescente assim, sabe? Ele já tá realmente ali na fase da faculdade, etc e tal. Então, alguns comportamentos infantis dele meio que eu não via justificativa para acontecer, para existir. Talvez eu passasse um pouco de pano pro Ari se ele fosse mais carismático. E eu não achei o Ari carismático. Como eu falei pra vocês no começo, né, a parte do romance não me cativou porque eu não torcia pro Ari. Como é que eu vou torcer pro Ari ficar com alguém tão bom se eu achei o Ari terrível, sabe? Enfim, como eu falei pra vocês, é uma HQ que ela é bem narrada, ela é bem construída, assim, as expressões dos personagens, o cenário é muito bem feito, assim, a Savannah Ganache, com toda certeza, fez um ótimo trabalho de ilustração da HQ, é muito fluida. Porém, o protagonismo do Ari foi um problema pra mim, e foi o protagonismo do Ari que tirou todas as estrelas que esse livro perdeu, sabe? Ele ficou com 3,5 estrelas, o que não é uma nota ruim, mas pra mim, que venho esperando há anos pra ler essa HQ, foi uma nota decepcionante. Então acho que dá pra considerar Bloom a minha segunda decepção desse ano de 2024. E eu achei isso extremamente perigoso, porque nós estamos no segundo mês do ano e eu já estou com a minha segunda decepção. Enfim, vamos para mais um momento de opiniões audiovisuais que ninguém pediu, mas eu vou dar mesmo assim. Nesse final de semana eu acabei assistindo Saltburn, que foi um filme que foi muito comentado nos últimos tempos e gerou muitas polêmicas, as pessoas reagindo às cenas dele. E eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não achei ele tão polêmico assim. Na verdade, eu achei até um filme que seguiu um caminho que eu esperava. Afinal, a gente vai ter
basicamente esse aluno de Oxford, né, que é o Oliver, e ele é meio que rejeitado, a gente vê ele chegando ali na faculdade e ele sendo excluído e tal, até que ele acaba tropeçando no cara mais popular da faculdade, que é de uma família super rica, e que tem essa casa, né, chamada Saltburn, e eles acabam ficando muito amigos, e durante as férias, por conta de situações que o Oliver diz passar em casa, esse rapaz acaba chamando, né, o Oliver pra passar as férias com ele em Saltburn, com a família dele, e a família do cara é basicamente extremamente excêntrica. Cada um vai reagir de uma forma bem diferente à presença do Oliver nessa casa. Esse é o ponto de partida da história, bem resumido, bem conciso, por assim dizer. Quando chega no final e acontecem várias revelações, eu já esperava por aquilo, porque... Enfim, eu não vou me aprofundar muito, porque talvez você vá assistir e talvez você não saiba do que eu estou falando, então eu não vou ficar aqui soltando spoilers indiretos sobre a história. Mas foi como eu falei pra vocês, eu gostei do filme, eu gostei de acompanhar, apesar de ele ser um tanto quanto longo, né? Eu realmente não achei tão polêmico assim. A única cena que me deu... foi de fato a cena da banheira, né? A famosa cena da banheira, mas ainda assim, eu acho que assim, no espírito do filme, não era nada que você não poderia esperar, sabe? O próprio filme, ele dá essa possibilidade pra gente e quando acontece, você pensa, ok, isso se encaixa com o personagem. Isso se encaixa com a obsessão que o personagem parece sentir por esse rapaz, por esse amigo dele. Basicamente é isso. Eu gostei, mas eu não achei ele tão, oh meu Deus, como ele é polêmico, como muita gente falou, sabe? Enfim, eu não sei. Será que eu sou eu ficando velho? Eu não sei. Então, quem foi a pessoa que terminou agora, de madrugada, literalmente de madrugada, a leitura do desafio de janeiro que eu não consegui fazer em janeiro? Muito bem, eu mesmo, mas assim, essa leitura aqui me contou um outro lado dessa personagem que eu realmente necessitava e que realmente foi por um caminho muito bem montado, muito bem narrado pro leitor. E, enfim, já por aqui eu já digo que essa leitura foi 5 estrelas. Eu tô falando de Circe, de Madeleine Miller, lançado pela editora Planeta Minotauro, que tem a tagline de feiticeira bruxa entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. Circe, basicamente, é uma das personagens mais famosas da mitologia grega, que aparece em vários mitos, inclusive aparece em Percy Jackson também, que sempre é vista como uma vilã, entre muitas aspas, em muitos desses mitos, e aqui Madeleine Miller vai justamente construir a história da Circe e mostrar que não, ela não é exatamente uma vilã, ela é uma personagem apenas lidando com aquilo que lhe foi dado, mas ela não faz isso apenas com a Circe, ela faz isso com outras personagens femininas também, porque sim, existe esse subtexto da narrativa da Madeleine Miller aqui em Circe, de que, tá, as maldades, as mazelas dos deuses, dos titãs, dos próprios heróis, ela é vista como fruto da personalidade deles, como fruto da assertividade deles, mas quando isso é feito por uma personagem feminina na mitologia, isso é visto como vilania. E ela vai usar não apenas a figura da Circe, mas a figura de outros personagens que estão ali envolvidos com a Circe, com a Medeia e a história do Minotauro, que eu achei muito interessante, porque mesmo que no começo você ache que sim, esses personagens fizeram coisas horríveis, você percebe que também foram personagens que estão agindo de acordo com aquilo que lhes foi dado. Assim como tantos outros da mitologia grega que são vistos como heróis, que são vistos como figuras imponentes, que são vistos como figuras de poder. E eu achei essa mudança narrativa em cima dessas personagens muito interessante, porque a Madeleine Miller não vai exatamente mudar o destino das histórias. Ela vai seguir exatamente o que os mitos gregos dizem, entendeu? Até porque, enquanto eu ia lendo Circe, eu parava e ia pesquisar cada mito. E você via que a narrativa estava seguindo os acontecimentos de cada conto mitológico que estava sendo inserido aqui em Circe, mas ainda assim, pela perspectiva de Madeleine Miller, as ações da personagem Circe, não apenas dela, mas várias outras, vão ganhando outras características, mesmo que no começo do próprio livro a gente ache que seja só uma maldade, sabe? Enfim, eu
amei esse livro, é muito interessante. Eu fiz a leitura acompanhada pelo audiobook que tem disponível lá na Audible. A ação do audiobook também está impecável. A maior parte do livro, sendo bem sincero, eu acabei escutando durante os meus exercícios na academia. E assim, eu chegava em casa, eu já abria o celular e já ia pesquisar algumas coisas que a Madeleine Miller narrou aqui em Circe. E é muito interessante ver que muitos mitos se entrelaçam na história de Circe, sabe? A Odisseia, o Minotauro, Jasão e os Argonautas, muitos acabam passando ali pela ilha onde a Circe é levada a fazer o seu exílio. E assim como a canção de Aquiles, a gente vai ver a Circe na sua mais terna idade até o seu destino final. E a cena final, assim, é de uma beleza, de uma poesia, porque essa tagline aqui, que fala do amor dos homens, é muito importante, porque a gente pensa justamente em paixão. Mas não é exatamente sobre isso, é sobre humanidade. E como o fato da Circe sempre buscar essa humanidade a faz tão diferente de outros deuses, de outros titãs. Afinal, ela é filha de um titã, o Hélio, com uma ninfa Perseis. Ela tinha uma adoração muito grande pelo pai, mas ela nunca era vista como uma filha predileta. Ela sempre foi relegada pelos irmãos, ela sempre foi relegada pela própria mãe. Mostra a origem dos poderes da Circe, da feitiçaria da Circe, de como isso surgiu através de uma paixão que não deu certo ali pelo Glauco. E tem sim referências à canção de Aquiles aqui, quem foi Aquiles, quem foi Patroclo, o destino deles. Circe me deu um outro olhar completamente diferente sobre o Odisseu, porque boa parte do livro vai ser justamente com o Odisseu, né, na volta para casa, depois da guerra de Troia. Durante esse momento, né, que a Circe está com o Odisseu, eu só ficava pensando na Penélope e no filho em Ítaca, e eu pensando, tá, esse homem simplesmente não quer voltar para casa, mesmo falando que ele quer voltar, e tá Penélope e Telêmaco lá em Ítaca, simplesmente lidando com todos os pretendentes da Penélope e tendo a sua casa invadida e tal, e ele mesmo falando, eu amo Penélope, mas você percebe que as suas ações não pareciam tanto amor assim, sabe? E a Madeleine Miller seguiu justamente por esse caminho, porque depois a gente vai encontrar Penélope e Telêmaco, e você vê, né, como é que foi a volta para casa do Odisseu para Penélope e para o Telêmaco, e como isso não foi tão glorioso assim, sabe, pelo ponto de vista deles, não foi tão heróico assim. Enfim, simplesmente sensacional. Eu amei esse livro. Eu ainda estou refletindo aqui se eu dou favorito ou não para ele. Eu achei incrível, sério. Eu amei todos os livros da Madeleine Miller até agora. Eu não posso saber qual vai ser a próxima história que ela vai trazer pra gente, né? Qual vai ser o próximo reconto. Pelo que eu sei, é o mito de Perséfone. Então isso já abre tantas possibilidades que me deixou extremamente empolgado. Mas sério, Circe foi um deleite. Fazer essa leitura junto com o audiobook foi algo incrível. E apenas 5 estrelas para esse trabalho de Madeleine Miller. Eu posso apenas dizer isso. Eu achei sensacional, sério, gente. 5 estrelas e vale super a pena ler. Vamos para mais um unboxing desse nosso vlog de fevereiro. E esse livro aqui era para ter chegado junto com o outro, só que por algum motivo eles separaram e esse aqui acabou chegando antes. Então já fica aqui avisado que vai ter um outro unboxing muito em breve nesse nosso vlog. Mas enfim, eu tava de olho nesse livro desde que ele foi lançado, na metade do ano passado. Só que assim, nem no NetGalley ele ficou disponível, só para vocês terem noção. Então quando ele abaixou um pouquinho mesmo, não foi nem um grande desconto, eu acabei colocando no carrinho e comprando junto com outro livro que está para chegar. E eu tô falando de Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, lançado pelo selo Companhia das Letras. Se eu não me engano, esse livro aqui vai ser uma ficção contemporânea, onde a gente vai acompanhar 2 casais pelo ponto de vista de um deles, que trabalha na noite como drag queen, e ele tem um envolvimento com um outro rapaz do outro casal. Vão se interligar, né? Dá pra ver até aqui que tem 4 personagens e 3 estão virados pra frente e um está virado de costas, que provavelmente é o protagonista. Eu li a introdução do livro, os 3 primeiros capítulos lá na Amazon, e assim, eu devorei os 3 primeiros capítulos. Eu fiquei muito vidrado na história. Ele não é um livro grosso, ele tem quantas páginas? Tem só 245 páginas. Aqui a gente tem o Tobias Carvalho,
A história vai se passar no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e ela é áspera, como a minha edição de Dinastia Americana que eu reclamei pra vocês aqui na nossa outra entrada. Mas diferente de Dinastia Americana, esse livro aqui, ele não tem cores escuras, né? Então, quando começar a ficar mais esbranquiçado, não vai dar pra aparecer tanto. Mas eu gosto muito dessa capa, gosto muito mesmo. É uma arte simples, mas bastante impactante. A diagramação dele é bem simples, como vocês podem ver, assim como é dos títulos do selo Companhia das Letras mesmo. Estou muito empolgado e provavelmente vai ser uma das minhas leituras, já que o tema ali do mês de abril vai ser ficção contemporânea, então muito provavelmente eu vou encaixar Quarto Aberto na minha TBR de abril. E, enfim, finalmente chegou, eu queria muito, muito, muito ler esse livro e eu estou muito empolgado por fazer essa leitura com toda a certeza. Aqui estamos nós, algumas horas depois, porque como eu falei pra vocês, eu estava esperando a segunda caixa dessa compra que eu fiz na Amazon, que por algum motivo a Amazon dividiu em duas, mas enfim, vamos abrir, porque esse livro aqui de fato foi o motivo da minha compra, e vocês vão entender o motivo quando eu mostrar pra vocês qual livro que é. Enfim, como vocês podem ver, eu comprei a edição em paperback de The Duchet Effect, da Tracey Livesey. E por que eu comprei a edição em inglês do segundo livro de Dinastia Americana? Porque eu tenho certeza que a Intrínseca não vai lançar o segundo livro aqui no Brasil. E por que eu tenho certeza? Porque eu comprei o meu Dinastia Americana por R$10 na Bienal do Livro. E o livro não tinha nem um ano de lançado. Então eu acabei comprando o livro em inglês, que não estava barato, sendo bem sincero. No dia que eu descobri, né, que tinha continuação, eu fui ver o livro na Amazon e ele tava um precinho salgado, mas aí eu pensei, tá em pronta entrega. O livro já tá aqui no Brasil, vou comprar logo. Aí eu coloquei ele e coloquei o quarto aberto no carrinho e acabei comprando os dois livros. E enfim, ele não tem a mesma textura que me irritou na edição brasileira. Ele é áspero, só que você percebe que tem um revestimento na capa. A edição brasileira parece que não tem laminação, por isso que eu sinto que ela tá se desfazendo, sabe? Enfim, essa aqui é a capa do segundo volume da série da Dinastia Americana, mas eu acho que esse é o segundo e último com o Jameson e com a Duquesa. Espero que sim. A lombada do livro e a contracapa com a foto da Tracey Livesey. Tem uma diagramação tranquila, por assim dizer. O início dos capítulos é assim. E aí tem quantas páginas? Ele tem 337 páginas, um pouco menos do que o Dinastia Americana, né? Enfim, ao que parece, esse livro ele vai começar exatamente do ponto em que o Dinastia Americana terminou. Então eu tô com uma certa expectativa com relação, né, a esse livro aqui, até porque, como eu disse pra vocês, eu senti que faltou pelo menos mais um capítulo em Dinastia Americana e acabou fazendo sentido esse meu sentimento, porque eu acabei descobrindo que tem uma continuação, né? Então, com certeza, isso foi trabalho de editora. As editoras americanas adoram fazer isso. Eu gosto muito, muito, muito dessa capa. Se eu não me engano, é do mesmo artista que fez a capa do primeiro volume. Isso mesmo, o Eric Dávila. Ele fez a capa do primeiro e ele fez a capa do segundo também. Enfim, vou tentar encaixar o mais rápido possível essa minha leitura de The Duchess Effect, que seria o efeito Duquesa aqui no Brasil, né? Mas imagina só, né? Eu comprei o livro em inglês e acaba que a Intrínseca acaba anunciando que vai lançar o livro 2, né? Seria a cereja do bolo pra mim. Vocês estão me escutando bem? Eu espero que sim, porque obviamente, como vocês podem escutar no fundo, eu tô com o ventilador ligado, porque não tem como gravar nada hoje sem o ventilador virado pra mim. Porém, nós estamos vindo aqui para fazer mais uma opinião de uma leitura que eu realizei nesse mês, e foi de um livro que apareceu nesse vídeo já no nosso ebook haul. Eu tô falando de My Roommate It's a Vampire, de Jenna Levine, que, como eu falei pra vocês no nosso ebook haul, eu meio que fiquei um tanto quanto chateado por ter pego essa edição em inglês, porque logo no começo desse ano a Intrínseca anunciou que está trazendo para o Brasil a tradução desse livro, que vai sair nesse primeiro semestre. Então, se eu tivesse esperado mais um pouco, eu teria conseguido pegar esse livro e ler em português. Mas já que eu peguei em inglês, eu coloquei como meta na minha cabeça de que eu ia ler esse livro em inglês antes dele ser lançado no Brasil, e eu consegui.
Enfim, nesse livro nós vamos acompanhar a Cassie e o Frederick. A Cassie, ela é uma jovem adulta dos seus 20 e poucos anos e está em uma situação meio difícil. Ela não conseguiu nenhum emprego na área que ela se formou. O aluguel do apartamento dela, porque é um apartamento, está ficando muito caro e ela não quer contar com a ajuda do melhor amigo dela, o Sam, porque ele acabou de se casar. E ela não quer atrapalhar ele e o marido nesse período de lua de mel e tal, então ela quer encontrar um lugar só pra ela, em que ela consiga pagar com os bicos que ela faz, tanto na biblioteca pública quanto em uma cafeteria meio metida besta que ela trabalha. Isso acabou me lembrando um pouco também de Se Ela Fosse Minha, que eu li em dezembro passado, porque as personagens estão basicamente na mesma situação. Daí, eis que ela e o Sam acabam encontrando esse anúncio dessa casa, desse apartamento, e que tem um valor de aluguel a ser dividido com um outro proprietário da casa muito irrisório, muito barato. Ela acha aquilo meio suspeito, né? Porque como é que alguém vai colocar um apartamento tão chique assim, tão bonito assim, num valor tão barato? Só que aí acaba que o melhor amigo dela fala, não, vamos ver como é que é o tal da casa e tal, qualquer coisa, você liga pra mim e fala que você tá em situação de perigo. E ela vai, começa a trocar e-mails com o Frederick, que é o proprietário dessa casa, e ela percebe que ele tem um jeito de falar meio esquisito, sabe? Ele tem um jeito meio formal, como se ele estivesse escrevendo cartas do período regencial e não e-mails, mas ele parece honesto. Por mais esquisito que ele parece honesto. Então ela vai conhecer a casa e tal, e ela percebe que a casa ela tem uma arquitetura, uma decoração muito peculiar, e o próprio Frederick é uma pessoa que é muito formal, por assim dizer. Só que, ao mesmo tempo que ele é muito formal, ela também acha ele um gato. E ela acaba aceitando ir morar com o Frederick. Ele fala que eles não vão se encontrar, já que ele sai muito de noite. Então, de dia ele está dormindo. Ela tem mil suspeitas, desde que ele seja médico até que ele seja ligado com alguma máfia. Só que o Frederick, ele é muito atrapalhado, ele é muito sem jeito, sabe? Ele parece alguém que veio de um século errado. Pois é. E assim ela vai seguindo com a vida, né, dividindo esse apartamento com o Frederick. Só que ela chega um dia em casa, mais cedo, e ela vai encontrar bolsas de sangue na geladeira. Algo que ela não tinha encontrado antes. Porque muito provavelmente o Frederick tirava antes dela chegar. E esse é o ponto de partida de My Roommate is a Vampire. É uma comédia romântica. Eu acho que o grande resumo desse livro é que é uma comédia romântica. Eu não consigo nem encaixar ele muito bem em fantasia, porque, por exemplo, uma comparação direta que a gente pode fazer com esse livro é Crepúsculo. Crepúsculo é um livro que ele é muito baseado em romance. Porém, por mais que ele seja muito baseado no romance, a gente tem um lore. Existe uma construção de mundo ali. Então a gente tem essa construção de mundo. E aqui não acontece exatamente isso. A autora meio que joga algumas informações sobre o que vampiros podem fazer, sobre o que vampiros não podem fazer, se eles parecem com Buffy, se eles parecem com Entrevista com Vampiro, se eles parecem com o próprio Crepúsculo. E a construção de mundo desse universo é muito rasa, porque a intenção dela é justamente essa comédia romântica. Eu dei 4 estrelas, 4 sólidas estrelas para My Roommate is a Vampire. Por quê? Porque eu me diverti muito no decorrer do livro todo, só que no final existe uma situação em que a Cassie vai precisar resolver para ajudar o Frederick, que o Frederick acaba caindo em uma arapuca que vem se construindo desde a metade do livro, mais ou menos. A gente vai antevendo que esse problema vai acontecer, que ele vai precisar resolver, e quando aparece, ele acaba caindo exatamente onde a gente achava que ele ia cair. E ela vai precisar, né, de esperteza e da ajuda do melhor amigo do Frederick para resolver essa questão e ajudar ele e salvar ele. Mas assim, essa parte do clímax do livro, ela foi tão, eu não vou dizer simples, eu vou dizer boba. Eu acho que se fosse simples não teria me incomodado, só que ela ficou tão boba que mesmo em uma comédia romântica isso me incomodou. Porque foi uma situação que foi desenvolvida ao longo de capítulos. A gente foi antevendo isso, porque no começo de cada capítulo desse livro a gente tem enxertos da correspondência do Frederick. O livro é narrado pelo ponto de vista da Cassie, porém o começo do capítulo são as correspondências do Frederick. Por essa correspondência do Frederick, a gente sabe que
essa situação vai acontecer, vai aparecer, vai estourar na cara deles, e quando acontece a gente fala, bom, agora a gente vai ver isso sendo resolvido. E eu queria que fosse resolvido mesmo de uma forma simples, mas de uma forma mais séria. A forma que isso aconteceu aqui foi tão boba, que isso tirou uma estrela do livro pra mim. Enfim, é um livro divertido? É. Um capítulo específico assim, eu não esperava que fosse acontecer, o que acabou aumentando a classificação indicativa do livro também. Mas eu acho que ele poderia ter sido melhor se não fosse por conta do final dele. Que, diferente de Dinastia Americana, não foi um final que eu senti que foi arrancado. Ele, de fato, era o final que eu acho que a autora planejava, mas eu achei um final bobo. O clímax do livro, não o final do livro. O clímax do livro eu achei bobo. Acho que é assim que eu posso expressar os meus sentimentos sem entrar em muitos spoilers, sem entrar em muitos detalhes. Mas enfim, vai sair agora no primeiro semestre em português, então vai ser muito mais fácil para todo mundo ler, com toda certeza. Mas do clímax do livro, ele meio que tirou uma estrela para mim, e é sobre isso. E eu quase me esqueci de acrescentar nesse vídeo, é que outra coisa que eu gostei bastante desse livro é a presença de personagens LGBTQIA+, a narrativa. Por exemplo, o melhor amigo da Cassie, o Sam, ele é um homem gay que está casado. O próprio Frederick, ele fala que teve relações bissexuais durante a vida dele. Vampiros são criaturas extremamente sexuais e tal, então ele saía com homens, saía com mulheres, saía com todas as pessoas. Por mais que seja um romance totalmente duálico, afinal, né, o Frederick não é hétero. E a própria Cassie meio que dá a entender que pode não ser tão hétero assim. E eu gostei disso, né? Enfim, era algo que eu queria ter comentado na entrada, mas eu acabei me esquecendo, mas agora eu comentei. Então, estamos aqui na nossa última entrada desse nosso vlog de fevereiro, porque eu finalizei a minha última leitura desse mês, que foi justamente do desafio de fevereiro da minha lista de 12 livros para 2024. Eu tô falando de Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, lançado pela editora Alt no ano passado. Eu comprei na Bienal do Livro. Porém, antes da gente começar a falar sobre Rumores da Cidade, eu preciso dizer que Você Ter a Vida Inteira não é apenas um livro favorito de um ano. Você Ter a Vida Inteira, do Lucas Rocha, é um livro favorito da vida. Ele é daqueles livros que marcam você de uma forma, e me marcou de uma forma, que até hoje eu tenho gravado na cabeça os três personagens protagonistas, a história dos três, a relação dos três, cenas da história. Então aquele livro, ele é muito especial para mim. Por isso eu tinha muita expectativa com relação a Rumores da Cidade, e por isso eu já sabia que eu não iria encontrar o que eu encontrei em Você Ter a Vida Inteira aqui em Rumores da Cidade, porque eu sabia que eram expectativas bem reais, e que, por mais que eu tenha me divertido lendo Rumores da Cidade, não seria justo colocar essa leitura à sombra do outro livro, por mais que tenha ficado um pouco. Enfim, vocês vão entender. Rumores da Cidade vai ser o primeiro romance jovem adulto do Lucas Rocha. Você Tem a Vida Inteira, os personagens são um pouco mais velhos, tem por volta de 19, 21, 23 anos. E em Rumores da Cidade, os personagens têm 17. Eles estão na escola, vivendo o dilema, né, do futuro. Afinal, o protagonista do livro, André, ele vive nessa cidade pequena, que é Lima Reis, uma cidade que é muito católica, uma cidade que é muito tradicional, uma cidade que é muito, como a gente pode dizer, conservadora. E ele não apenas vive nessa cidade, ele é o filho do prefeito dessa cidade, que é esse político de extrema direita, que reforça essas tradições da cidade, por assim dizer. Então isso por si só poda bastante o personagem, que ele é um jovem rapaz gay, que ainda não saiu do armário por conta da carreira política do pai dele, por conta da cidade onde ele mora, e que ele se sentiu muito podado, ele sente que ele não está sendo ele mesmo enquanto morar nessa cidade pequena. Quando a história começa, nós estamos às vésperas da eleição de prefeito. O pai dele vai concorrer à reeleição, e o pai dele, ele vem de uma longa linhagem política ali da cidade. Só que algumas coisas vão começar a mudar. Primeiro vai chegar esse rapaz novo na escola dele, que vai chamar bastante a atenção do André, e o André vai meio que ficar apaixonadinho por esse rapaz, que é o novo coroinha da cidade. Pois é. Segundo, que a mãe dele vai pedir separação do pai dele, e por eles estarem nessa corrida eleitoral para prefeito, ele meio que pede para que ela adie a separação. Eles vão morar em casas separadas, mas eles não podem anunciar publicamente que eles estão se separando. Então por isso que chega a terceira reviravolta na vida do André,
que vai ser o Eduardo, o tio materno dele, que vai chegar ali em Lima Reis para ajudar a mãe nessa situação da separação, porque publicamente a mãe vai estar cuidando do irmão dela, que vai ter sofrido uma cirurgia. Na verdade, o tio do André está super saudável, é realmente só para conter as fofocas com relação a essa separação dos pais do André. E o Eduardo, ele é gay. Ele vai ser a primeira pessoa abertamente gay que o André vai conhecer. E isso vai fazer uma grande revolução na cabeça dele. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Rumores da Cidade. E as eleições da cidade são um ponto muito importante dessa história. Quiçá o ponto mais importante dessa história. Pois aqui, aproveitando esse clima de eleição, o Lucas Rocha ele vai falar muito sobre exatamente conservadorismo político, vai falar sobre fake news, vai falar sobre corrupção. Então, assim, são temas muito, muito, muito importantes que são usados de forma muito boa em Rumores da Cidade. Porém, a gente volta para aquele ponto lá do começo e o livro acabar ficando um pouco na sombra de Você Ter a Vida Inteira. E eu achei que aconteceu isso justamente por ele ser um jovem adulto. Eu gostei do livro. Ele é um sólido 4 estrelas. Eu tô tentado até dar 4,5 estrelas para esse livro aqui, porque ele é realmente muito bom. Ele é uma história de formação. A gente vai ver o André encontrando o seu lugar no mundo. Só que eu acho que algumas questões aqui, elas seriam melhor trabalhadas com a possibilidade dele ser um pouco mais velho. Eu entendi que ele escolheu tratar essa história como um jovem adulto, porque existe essa, né, incapacidade do André simplesmente pegar suas coisas e partir da cidade, né? Ele sendo menor, ele não tem essa possibilidade de simplesmente falar assim, chega, não quero mais viver aqui, vou arrumar minhas coisas e vou mudar para outra cidade. Só que justamente essas questões dele ser filho do prefeito, da eleição, dele se esconder por conta das eleições do pai, eu acho que teriam sido questões que renderiam mais na história se ele fosse mais velho. Isso vai render na história, obviamente, é claro. Eu gostei, como eu falei pra vocês, ele tem esses assuntos que são tratados de uma forma muito assertivas no decorrer de toda a história. E com toda certeza é um ótimo livro jovem adulto. Todas essas questões que eu estou falando aqui são questões minhas, mas o livro funciona de toda forma. É um livro muito bom, é um sólido 4 estrelas. Enfim, essa foi a minha leitura de Rumores da Cidade. Eu não vou conseguir ler o livro da Talia Hibbert agora nesse mês, eu vou tentar empurrar para o mês de março, né? Sempre empurrando um livro ali para o mês seguinte. Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vamos encerrar o vlog agora, né? Porque esse vlog já está enorme, gente. Eu estou editando esse vídeo no decorrer do mês e vocês vão ver o quão grande está esse vídeo. Pois é, mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no decorrer desse mês de fevereiro.